Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, como sempre. E eu gostaria de falar que eu estou bastante feliz em ver o retorno de vocês lá no grupo com relação à técnica do desenho. E eu trouxe para vocês aqui nessa aula um presente, tá bom? Que vai ser 3 técnicas para vocês melhorarem muito o desenho de vocês, tá bom? Bem mesmo. E são técnicas que envolvem linhas, apenas linhas e pontos, tá bom? Uma técnica vai ser de ponto. Então eu vou mostrar para vocês a técnica do tracejado, da rachura e do pontilhismo. Como vocês constroem esse olhar mais atento para o desenho. Que a grande característica de ser um bom desenhista é você ter esse bom olhar de captar a luz, a sombra e criar esse volume no papel, ou seja lá qual suporte vocês queiram reproduzir o seu desenho, tá bom? Então vamos a elas. Então vamos a essas 3 técnicas que vão ajudar a melhorar o desenho de vocês muito. Eu fiz 3 cubos aqui nessa folha. Eles vão representar um sólido que vai ajudar vocês a captar, ou melhor dizendo, capturar elementos de luz e sombra que darão o volume e a tridimensionalidade a esses 3 objetos. Então, a primeira técnica vai ser tracejado, rachura e pontilhismo, tá bom? Então, primeiro, eu vou dizer que o ponto de luz vem desse lado aqui, ó. Então, a luz vai vir daqui para cá, dessa forma. Então, logo de cara, esses 2 lados aqui, esse e esse, eles estarão todos iluminados. Então, não preciso sombrear, tá? Eu vou dizer que vai ser a luz do sol, que é uma luz mais intensa. Então, eu não preciso focar tanto aqui. Professor, se fosse o tipo de luz de lâmpada, aí vocês teriam que deixar esse lado aqui iluminado e essa parte aqui de cima iluminada e um pouquinho sombreado no decorrer aqui, ó. Porque a luz da lâmpada não é tão intensa como a luz do sol, tá bom? E aí, para não dificultar esse exercício para vocês, eu não vou simular a sombra projetada desses cubos, porque quando eu projetasse essa sombra, ela iria aparecer em um desses cubos aqui. Então a sombra daqui projetada iria aparecer nesse e a desse iria aparecer nesse. Então não vou fazer isso para não doer mais a cabeça de vocês. Então tá, eu vou usar essa caneta preta, mas vocês podem estar usando o lápis de vocês. E aí o tracejado, ela é uma técnica que vocês só usam linhas, tá bom? Você só faz esse volume com linhas. E aí tanto faz a direção que vocês seguirem com essas linhas, se é na diagonal, na vertical ou na horizontal. Eu, quando faço esses exercícios, eu gosto de dificultar para mim, tá? Eu deixo ele mais difícil para mim. Então, se eu começo fazendo uma linha em uma direção, eu faço todo o exercício fazendo essa linha em uma direção, ou na mesma direção, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, esse lado será mais escuro, porque é o lado onde a luz não toca. E aqui tem um detalhe, ó. Daqui até aqui, a sombra vai mudar a tonalidade. Então aqui em cima, ela é mais fraca e ela vai escurecendo à medida que ela for abaixando no cubo, tá bom? Então o tracejado nada mais é do que você fazer linhas nesse sentido. Quanto mais afastadas as linhas ficarem, mais a noção de luz e claro vocês dão ao desenho. Então primeiro eu puxo essas linhas. Vocês podem fazer mais rápido para conseguir fazer ela um pouquinho mais retas. Mas aqui na minha mesa eu não tenho muito apoio disso. Então eu fiz aqui o claro. Agora
Quando vocês fazem outras linhas entre esses espaços, vocês conseguem dar a noção de sombra. Então, quando nós puxamos essas linhas mais próximas, nós damos essa noção de sombra no desenho. Tá vendo? Quanto mais juntas elas estiverem, mais escuro fica o desenho. E percebam que de longe, nosso cérebro acaba juntando essas linhas, deixando elas bem uniformes. Parece até que a gente pintou o desenho, não tá só linhas traçadas. E aqui vocês vão brincando. Então vocês vão diminuindo aqui a distância das linhas. Vai construindo a sombra de vocês. Aqui assim, vou fazer mais um aqui em cima para ficar bonitinho. Então vocês vão diminuindo e percebendo esta brincadeira. E aí também uma coisa legal dela é que vocês não precisam fazer toda a linha no objeto. Vocês podem fazer linhas de tamanhos diferentes em pontos estratégicos do desenho para dar essa ideia de tridimensionalidade da peça. Tá vendo? Então vocês vão brincando com linha mesmo. A ideia é ser bem rápido, tá? Para vocês conseguirem ter esse domínio das linhas no pulso de vocês, que a grande diferença do desenho é esse controle no pulso. Quanto mais controle vocês tiverem no pulso de vocês, melhor desenhistas vocês são. Tá bom? Essa é a técnica do tracejado. Dá até para fazer mais uma linha aqui. E vocês vão dando esse volume no desenho dessa forma. E aqui em cima, não precisa fazer não, mas se quiser simular aqui uma linha, a gente faz ela bem afastada assim. E aí a gente dá essa noção de tridimensionalidade. Tá bom? Essa é o tracejado. Próxima técnica é uma técnica que muitos desenhistas gostam de usar, que é a rachura. Vocês veem ela bastante em desenhos de quadrinhos e um pouco mais de gravura também, que é aquela técnica também com linhas, só que vocês vão cruzar essas linhas para dar esse efeito de tridimensionalidade. Então, seguindo a mesma lógica, eu vou fazer aqui essas linhas. Quanto mais afastadas, mais claro fica a percepção do desenho. Então, eu vou afastar elas aqui, nesse sentido. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Pronto. E aí agora é só nós cruzarmos essas linhas, fazendo linhas no sentido oposto. Vamos dar essa noção de tridimensionalidade. Então eu vou fazer aqui Vocês também não precisam concluir essas linhas no desenho todo, tá? Vocês só vão dando essa ideia de tridimensionalidade. Então fiz aqui uma rachura simples. E agora a brincadeira é a gente fazer várias linhas nessa direção e dar essa ideia de tridimensionalidade do desenho e esse volume no cubo. Uma coisa legal é que na internet vocês vão ver muito mais exercícios desse nível feito em esferas, tá? Em círculos. Porque o círculo, ele é um exercício mais indicado para vocês aprenderem a como fazer sombras em pele humana. Então a esfera simula melhor essa curva que a nossa pele tem, entendeu? Essa nuance de luz e sombra.
Então por isso que vocês veem na internet mais esse tipo de exercício com esfera. É só por isso. E aqui é mais em sólidos, tá bom? Que é o inicial, você começa com esses, depois vocês vão avançando para o exercício de esfera. Então que vocês vão brincando. E aí vocês vão fazendo mais, ó. Então vocês mudam a direção para ficar mais juntinha. Você pode fazer assim, nesse caminho. Assim. Lembrando que daqui para cá a tonalidade da sombra é diferente. Então, quanto mais próxima do topo, a sombra é mais clara. E à medida que ela for descendo, ela vai ficando mais forte. Vou brincar aqui. Agora eu vou brincar dessa rachura pro lado de... Deixa eu ver. Lá de cá. Fazer assim. A mesma ideia do tracejado. Quanto mais junto ficar essas linhas, mais a ideia de sombra nós damos ao desenho. Tá bom? Vocês podem fazer ela curva também, não precisa ser reta. Vocês podem brincar fazendo curvas assim. E vão dando essa noção de volume. Vocês vão puxando. Vou fazer do lado de cá de novo. Ok. Então, percebam que vocês conseguem fazer volume com essas técnicas, além de ficar pintando com lápis, como a maioria faz, entendeu? Então vocês podem usar outras técnicas para conseguir texturas e agregar um valor diferente ao desenho de vocês. Por último, é a técnica do pontilhismo, que nada mais é do que fazer pontinhos no desenho de vocês. E é a mesma lógica das outras técnicas. Quanto mais afastados os pontinhos ficarem, mais a noção de claridade nós damos ao desenho, tá bom? Aí que o ideal é fazer com hidrocor, porque com a canetinha, a caneta normal no caso, vai me dar muito mais tempo para fazer esta técnica. Que vocês com ela, vocês conseguem uma aproximação do realismo muito mais precisa do que as outras, tá? Então, com pontilismos, vocês conseguem ir ao hiperrealismo, aquela ideia de que dá ao desenho como se ele fosse uma fotografia mesmo. Com pontilismo, vocês conseguem essa hiperrealidade. Agora, é uma técnica que demora, tá? Requer bastante paciência para vocês irem preenchendo esses espaços com os pontinhos, tá bom? Quanto mais juntinho ficar os pontos, mais a noção de sombra nós damos ao desenho. E aí vocês vão seguindo essa lógica, tá bom? Eu não vou terminar não pontilhismo, porque vai demorar muito, muito mesmo. Mas eu acredito que vocês conseguiram entender, tá bom? E por hoje é só. Essas 3 técnicas de desenho vão ajudar vocês a melhorarem muito o olhar de vocês para representar seja lá o que for, tá? Vocês podem desenhar o que vocês quiserem, tá bom? E aí na próxima videoaula a gente vai, ou melhor, eu vou mostrar para vocês aplicarem essa técnica em um desenho, tá bom? Então vocês viram ela meio que conceitualmente em um exercício simples, mas agora na próxima aula vocês verão ela em um desenho de fato, tá bom? Então, até a próxima!